Olá, pessoal, bem-vindos à nossa sétima aula, parte 2 de Teorema Fundamental do Cálculo, né? Essa segunda e última parte para, então, finalmente dar um sentido para tudo que nós fizemos a todas as aulas, as 6 primeiras aulas dessa playlist de integrais definidas e Teorema Fundamental do Cálculo, que é chegar nesse resultado que a gente vai começar na aula de hoje. Então, da aula anterior, a gente viu na aula anterior a primeira parte desse teorema fundamental do cálculo, que era aquela função g dada por uma integral. E a gente pode enxergar uma integral de uma função f, né, contínua dentro de um intervalo AB. E a gente viu que a gente pode enxergar essa função g como sendo a área que está abaixo do gráfico da f, tomando a questão de que se for positiva ou negativa, a gente tem que fazer aquele esquema de área positiva e área negativa, né, subtrair o valor da área quando ela está abaixo do eixo x. Mas a gente viu também em aulas anteriores, antes que eu esqueça, e a derivada desta função, né, é a própria função f que está sendo integrada, tá certo? É a função que aparece dentro da integral. E a gente viu também em umas aulas anteriores, né, fizemos em algumas aulas bastante exemplo, que a integral definida, a definição dela é o limite da soma de Riemann. Então, até agora, a única forma que nós sabíamos calcular uma integral definida era por limite de soma de Riemann. Aquelas 5 etapas que eu já fiz na aula 1, na aula 2, numa outra aula eu reforcei de novo, né, que eu não lembro agora o que foi, que era pegar, calcular o ΔX em função de n, depois descobrir quem que é o xi estrela, enfim, tudo que eu já falei, inclusive na aula passada também. Calcular o f de xi estrela, que a gente acabou definindo como o próprio xi, depois, intervalo direito, né, depois a gente fazia a somatória, usando algumas propriedades de potências, né, de somatórias, e depois a gente passava para o limite, dando o valor da integral, no caso, né? Tudo isso nós fizemos em aulas anteriores, mas a questão é o seguinte, nem só de polinômio vive a humanidade. Então, a gente trabalhou até agora com coisas simples, integral de x, que eu sei o gráfico, integral de x ao quadrado, que eu consegui fazer numa aula anterior. Numa outra aula eu fiz a integral de x ao cubo menos 6x por limite de soma de Riemann, tá certo? E agora, vamos supor que você pega uma integral, por exemplo, vou dar uma função até simples, a integral de 0 até 2π, vamos supor que você não lembra o problema, aliás, de 0 a 2π não, vamos pegar de 0 a π da função seno de x. Como que você vai aplicar o ΔX, limite da soma de Riemann? 5 etapas. Seno de x é uma função fofa ainda. Agora vamos pegar que você está calculando a integral de 0 a 2π de seno a quarta de x vezes cosseno a sétima de x. E aí, como é que você vai substituir os somatórios dessas funções senos e cossenos? Como que vai ficar a sua situação? A coisa vai piorar bastante, né? Então, a segunda parte do teorema fundamental do cálculo, ela nos dá exatamente esta ponte para que nós possamos calcular uma integral definida a partir de uma primitiva de uma função, que é o assunto que nós vimos lá na parte da playlist de integrais indefinidas e técnicas de integração. Então, a aula de hoje, né, já vou colocando aqui a apresentação, ela está aqui para relacionar a parte de derivadas, né, vamos pensar assim, e integral, vamos pensar dessa forma. E aí já está aparecendo para vocês o teorema fundamental do cálculo, parte 2. Pode ver que agora nem aparece mais função g de x. A propósito, a função g de x, na parte 1 do TFC, ela é utilizada para se demonstrar essa segunda parte. Inclusive, é a partir dela que nós fazemos uns ajustes nos intervalos de integração. De novo, o que eu falei também da primeira parte, eu não vou demonstrar esse teorema, mas o que eu quero que fique claro para vocês, ele não é tão difícil de demonstrar esse daqui, mas ele requer alguns raciocínios de cálculo 1. Por exemplo, eu vou ter que usar o teorema de Weierstrass, né, para poder fazer a demonstração desse teorema, né, o teorema do valor extremo, não sei como que você aprendeu, que fala que toda função contínua no intervalo fechado, ele admite o máximo e o mínimo absoluto, né? Sempre vai acontecer isso aí. Então, eu uso esse teorema para se demonstrar essa parte 2 do teorema fundamental do cálculo, partindo da parte 1. Não é difícil, tá? Mas também aqui, para não ficar muito longo, eu vou direto nas aplicações dele e aconselho a vocês a procurarem as demonstrações nos livros de cálculo. Então, o teorema, pessoal, ele é bem simples. Para eu calcular uma integral definida,
Até então, vamos apagar esse lado direito. Isso daqui era limite da somatória de f de xi vezes Δx, com i variando de 1 a n na somatória e o n indo para infinito no limite, certo? Agora eu estou dando uma forma alternativa, que se a minha função, tá vendo que sempre ela é contínua, né? Se a minha função f é contínua no AB, tudo aqui a função f tem que ser contínua. Eu calculo a integral de AB de f de x dx como sendo o valor de uma função que eu estou chamando de fona, aplicado na extremidade direita, menos a fona na extremidade esquerda. Onde a f, quem é essa fona? Fona e finha tem diferença. É qualquer primitiva da função finha. Ou seja, a fona é uma função tal que a derivada dela da própria f que está aqui dentro. Por isso que a gente parte da função g de x, porque a gente sabe que a função g de x, quando é de a até x, a g' de x dá o f de x. Então, é dali que surge a ideia. Então, fica muito mais fácil calcular uma integral definida a partir do teorema fundamental do cálculo, porque basta eu descobrir uma primitiva desta função f' e aplicar o valor dessa primitiva na extremidade direita, aplicar na extremidade esquerda e subtrair uma da outra. Eu falei uma coisa aqui agora que às vezes não é tão simples. Eu falei assim, basta determinarmos uma primitiva. Nem sempre é tão simples determinar uma primitiva. Até o final da aula a gente vai conversar sobre isso, ok? Mas aqui a ideia, por enquanto, vamos supor que o mundo é feito de funções fofas, que eu sei a primitiva, não tapa, certo? Então eu tenho que apenas, para calcular uma integral definida, procurar uma primitiva, ou seja, uma função que quando eu derivo dá o cara daqui de dentro, e aplicar o x no b, aplicar o x da primitiva no a e fazer o valor da extremidade direita menos o valor da extremidade esquerda, o valor da função da extremidade direita menos o valor da função na extremidade esquerda. Que função? A primitiva. Então, ó, primeiro caso que a gente vai fazer aqui, calcule a integral. Não sou besta, né, gente? Qual é a função mais fácil de obter uma primitiva, né? Calcule a integral de 1 até 3 de e de x dx. Aqui agora vem uma informação que eu até então não havia falado, eu apenas falava que esse dx era uma entidade, era uma coisa que ia acompanhando a integral. Assim como eu falo lá na playlist de integrais indefinidas, aqui também o dx, ele é quem vai falar qual é a variável de integração. Qual é a variável de integração. Então, por exemplo, aqui a minha função f de x é e de x em relação à variável x. Pode ver que, ó, que aqui é f de x dx. Se aqui fosse f de x dt, f de x é enxergado como uma constante, porque a variável é t. Daqui a pouco eu faço um exemplo particular para vocês entenderem. Então, ó, calcule a integral de 1 até 3 de e de x dx. Pelo teorema fundamental do cálculo, eu preciso descobrir uma primitiva, qualquer primitiva, e aí eu calculo esta primitiva, o valor de B, esta primitiva, o valor de A, e subtraio o valor do de cima com o valor do de baixo, obtido quando eu aplico a F, ok? Então, nesse sentido aqui, ó, o que é uma primitiva? É uma função que quando eu derivo dá o cara daqui de dentro. Então, a gente vai procurar uma fona. Eu tenho que procurar quem é a função fona, que quando eu derivo da função finha, quem é a função fona, que quando eu derivo da função finha, que está dentro da integral. Agora é o processo inverso da derivada. Você não está derivando, certo? Qual é a função que quando eu derivo da e de x? Qual é a função fona que quando eu derivo da e de x? A função que eu derivo, que vai dar e de x, é a própria e de x. E de x mais constante, se você quiser colocar, não tem problema nenhum, mas aqui o teorema está bem claro, é qualquer primitiva. Quer pegar e de x mais 1? Pode ser. E de x mais 2? Pode ser. E de x mais π? E de x mais qualquer constante? Pode pegar. Se você pode pegar qualquer constante, como é qualquer primitiva, geralmente a gente pega a e de x mais 0. Ok? Que é muito mais fácil para lhe dar conta. É uma primitiva, não é a primitiva, é uma primitiva. Porque aí é de x mais 2, é de x mais 3, é de x mais 4, é de x mais 17.
é tudo primitiva desta função aqui, ó, e de x, que é contínua, no intervalo de 1 até 3. Pessoal, na verdade, ela é contínua em todo R, né? Essa primitiva aqui. Então, no caso, a função e de x, na verdade, ela é contínua no intervalo de 1 até 3, porque ele exige que a função seja contínua, né? Então, a primitiva também é contínua dentro do 1, 3. Logo, simplesmente a gente sabe que a integral de 1 até 3 de e de x dx vai ser e de 3 menos e de 1. Pessoal, toma um pouco de cuidado. É esta f aqui que eu estou aplicando aqui, não esta daqui. Professor, mas essa daqui é igual a essa. Sim, nesse exemplo particular. Mas você tem que focar que estas contas que saíram aqui provêm da efona. Ó, é o efão da extremidade direita menos o efão da extremidade esquerda. Efão da extremidade direita, a extremidade direita aqui no caso é 3, menos esse cara aqui. Aí, se você quiser, você pode deixar e elevado a 3 menos e, e esse seria o resultado final. Quer colocar o e em evidência? E é um número, né? Então, dá um número. Perfeito? Bora fazer mais um exemplo, que aí agora a gente vai começar a relacionar com integrais indefinidas. Exemplo, calcule a integral de 3 até 6. De 1 sobre x dx, ok? Primeira coisa que a gente tem que ver, essa função 1 sobre x, o único ponto de descontinuidade dela é 0. 0, ok? Mas no intervalo de 3 até 6, ela é contínua, que é justamente o que o exercício exige. Se ela tem que ser contínua no intervalo AB de integração. Tá? Então, como essa função ela é contínua dentro do intervalo de integração, e é 1 sobre x em relação a x, a gente tem que se perguntar qual é a função que, quando eu derivo, dá 1 sobre x. Então, eu escrevi assim, tá? Sendo a função f' de x igual a 1 sobre x, contínua em 3, 6, então, quem seria a minha efona de x? A efona de x, qual é a função efona que, quando eu derivo, dá 1 sobre x? Qual é a função cuja derivada é 1 sobre x? É a função Ln. Pessoal, aqui eu não coloquei módulo, porque eu já sei que o meu intervalo é positivo. Senão, a derivada do Ln de x é 1 sobre x, mas é módulo, né? Mas, aqui eu teria que colocar Ln de módulo de x, mas, como é positivo, não precisaria. É uma, de novo, uma, não é a única, mas a gente pega sempre o constante igual a 0, uma primitiva de f de x igual a 1 sobre x. Ok? De forma que... Pessoal, esses primeiros exemplos, eu tô fazendo escrito bonitinho assim, mas é pau na máquina, tá? Tipo, a gente já vai ver, só tem que tomar cuidado com a continuidade dentro do intervalo de integração. Se a função dada aqui, o seu integrando, né, a função que está aqui dentro da integral, se é chamada integrando, né, se ela é contínua dentro do intervalo de integração. Se for, teorema fundamental do cálculo na vez já era. Então, de forma que a integral de 3 até 6 de 1 sobre x dx, isso daqui vai ficar ln de 3, perdão, ln de 6, primeiro é a extremidade direita, menos o ln de 3. De acordo com a propriedade de logaritmo, a gente pode escrever isso como ln de 6 sobre 3, né? O ln da divisão virou o ln menos o ln, né? Isso daqui, então, vai dar ln de 2, e esse seria o resultado da integral. Eu vou virar a folha aqui e vou escrever um caso só para vocês tomarem um pouco de cuidado em relação a esse dx aqui. Tá certo? Se você tem, por exemplo, essa integral aqui, ó, a integral, vamos colocar aqui, de 1 até 2, integral de 1 até 2, de x dy. Presta atenção. Quem é a variável de integração? dy é y. X ele é visto como sendo uma constante. Tá certo? Isso aqui é visto como uma constante. Não é variável. Se isso daqui é uma constante,
lá daquelas propriedades que a gente aprendeu de integral, porque a gente ainda não relacionou técnicas de integração com integral. A gente vai fazer isso já já, tá? Esse cara aqui é visto como uma constante. Então, pelas propriedades que a gente já aprendeu, isso vai dar constante, extremidade direita menos extremidade esquerda, que vai dar o quê? O próprio x. Tá certo? Toma um pouco de cuidado com isso. Se eu for lá para as aulas de primitiva, veja bem, ó, integral indefinida, playlist de integral indefinida. Quanto que seria essa integral aqui, ó, de x dy? Se x é uma constante em relação a y, porque a integral aqui é em y, agora isso daqui, então, seria x vezes y mais constante. Olha a diferença. Tá certo? Isso aqui eu aprendi lá na aula de primitiva, né? Que uma constante em relação a y vai dar constante vezes y mais outra constante. Tá certo? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso daqui. Perfeito? Agora que vem a questão. E se eu chegasse numa coisa desse tipo aqui, ó? X ao cubo dx no intervalo de 1 até 3. E aí? Qual é a função que quando você deriva da x ao cubo, depois a gente se preocupa no teorema fundamental, ela é contínua, né, no intervalo de 1 até 3 essa função. Qual é a função que quando você deriva da x ao cubo? A gente sabe que é x à quarta sobre 4. Mas é a mesma técnica que eu usei lá nas integrais indefinidas. E se eu tivesse uma integral do tipo de 0 a 2π de seno de x, que a gente já viu numa aula anterior que isso aqui dá zero, né? Mas vamos supor que você não soubesse isso. Qual é a função que quando você deriva, para poder aplicar, a função seno ela é contínua em todos os reais. Em particular, ela é contínua de 0 a 2π. Então, eu posso aplicar o teorema fundamental do cálculo aqui. Eu preciso procurar uma efona aqui. Qual é a função efona que eu tenho que descobrir para fazer efão de 2π e menos efão de 0, de forma que a derivada da efona dá seno de x. Então, a derivada do cosseno é menos seno. Então, a derivada de... Então, se eu pegar a função efona como menos cosseno, dá seno. Ou seja, eu estou voltando lá na parte de primitiva. E eu fiz 2 casos particulares, mas aqui agora é onde eu quero entrar nessa pergunta. É possível estabelecer uma conexão entre a parte 2 do teorema fundamental do cálculo, que é essa aí da efona, que eu acabei de falar, e o estudo de integrais indefinidas, que a gente tem lá uma playlist nesse canal de 19 aulas falando de integrais indefinidas e técnicas de integração, né? Então, vou até colocar aqui, ó, quem é o teorema fundamental do cálculo, parte 2. Só para reforçar, é que a integral de A até B, de uma função contínua no intervalo até B, de x dx, é efão de B menos efão de A, onde a efona, derivada dela é efinha. Esse é o teorema fundamental do cálculo. Parte 2, né? Parte 1 é aquela da integral da aula passada. E o que é uma integral indefinida? O que é uma integral indefinida? Uma integral indefinida é aquela do tipo que não tem intervalo. Daí agora acho que fica claro para vocês de onde vêm os nomes. Integral indefinida e integral definida, né? Indefinida quer dizer que não tem intervalo, definida quer dizer que foi definido um intervalo. Bom, respondendo essa pergunta, é possível estabelecer uma conexão entre a parte 2 do teorema fundamental do cálculo e das integrais indefinidas? A resposta é sim, não vale apenas para aqueles 2 casos particulares que eu acabei de falar para vocês. Isso daqui agora a gente consegue conectar tudo que a gente aprendeu de integral indefinida com essa parte de integrais definidas usando o teorema fundamental do cálculo. Então, o que a gente faz na prática, relembrando, é que se eu tenho uma integral definida, isso aqui está lá, inclusive, na primeira aula, se eu não me engano, de integrais indefinidas, tem essa definição aqui também. Se efona é uma primitiva da função, essa notação é tradicionalmente usada para a integral indefinida, né? Você já aprendeu isso lá na aula de integrais indefinidas, e essa daqui é a efona. Significa que a efona linha de x é a própria efinha. Então, tecnicamente, para calcular uma integral definida, veja bem o que está escrito nesse parágrafo aí, que isso é bem bacana. Para calcular uma integral definida, uma integral com intervalo, podemos, de um modo geral, enxergá-la como entre aspas, por quê? Como uma integral definida. É como se eu ignorasse o intervalo de integração.
Ignorar seu intervalo de integração. Resolve o problema indefinido, ou seja, determina uma primitiva f de f. Aqui eu cabo uma pausa. Como que eu resolvo essa integral aqui? Pode ser por substituição, por partes trigonométricas, substituição trigonométrica, frações parciais, substituição racionalizante, enfim, pode aparecer qualquer primitiva aí. Por isso a importância de se estudar aquela playlist primeiro, ok? E após isso, a gente vai obter quem é a efona. De forma que, dada a efona, eu vou lá e aplico a parte 2 do teorema fundamental do cálculo nessa efona, nessa primitiva efona obtida. Então, na prática, para se resolver de um modo geral, a integral definida, a gente ignora o intervalo de integração, usa todas as técnicas de integração que a gente sabe, determina a efona e depois faz efão do de cima, do extremidade direito, menos o efão da extremidade esquerda, que é a parte 2 do teorema fundamental do cálculo. Então, para finalizar, né, e aí eu vou fazer alguns exemplos com vocês aqui, finalizamos a aula, a gente vai utilizar muito essa notação aqui, tá? No decorrer aí quando se precisar calcular integrais definidas. A gente geralmente utiliza essa notação, ó, isso aqui é o teorema, né? Isso aqui é o teorema. Então, a gente acaba definindo como se fosse efão de x, aí coloca uma barra de A até B. Isso aqui é a mesma simbologia para poder escrever efão de B menos efão de A. Ok? E aqui, por fim, gente, uma coisa que vocês têm que tomar cuidado. Uma integral definida é sempre um número. Um número que pode ser positivo, negativo, inclusive zero. Né? A gente falou isso em aulas anteriores. A integral indefinida, ela é uma função. Tá? A integral definida é uma função. Qual que é a integral indefinida de e de x? É e de x mais constante. Indefinida, quando não tem intervalo de integração, obrigatoriamente a gente precisa colocar a constante. Certo? Quando você tem uma integral definida, você vai fazer a função aplicada num número menos a função aplicada num número, isso vai dar número. Então toma cuidado, porque tem uma diferença gritante entre essas duas teorias, porém elas se conectam através do teorema fundamental do cálculo, parte 2. Perfeito? Então, ó, calcule essa integral. Bora calcular esse exemplo aqui. E é bem provável que vocês não lembrem, mas esse exemplo aqui, ó, esse exemplo, deixa eu ver aqui, ele foi o mesmo exemplo do exemplo 1, item B, da aula 3. Dessa playlist, tá, gente? Dessa playlist. Eu resolvi isso aqui por limite de soma de Riemann, né? Eu resolvi isso aqui por limite de soma de Riemann. Depois você dá uma olhadinha lá, na aula de lá, e vai ver que eu resolvi ele por limite de soma de Riemann. Eu preciso resolver isso por limite de soma de Riemann agora? Não, né? Porque eu posso olhar essa integral e usar todas as técnicas de integração que a gente já aprendeu na playlist de integrais indefinidas e técnicas de integração, e depois usar o teorema fundamental do cálculo, a segunda parte. Então, ó, qual que é uma primitiva? 6. Pode ver que eu tirei o intervalo, tá vendo? Ó, só coloquei a integral aqui. A integral de x ao cubo é x à quarta sobre 4 menos 6x ao quadrado sobre 2. Isso daqui, então, vai ficar x à quarta sobre 4 menos 3x ao quadrado. Prestem atenção. Aqui teria que vir mais constante, porque eu estou aplicando a primitiva. Porém, a gente usa a integral indefinida para se calcular a integral definida. E a integral definida é uma primitiva. Então, aqui eu descobri uma primitiva. Não importa se você vai vir colocar constante aqui ou não. Então, eu não vou colocar a constante, por quê? Porque na prática ela acaba sumindo, tá, gente? Na hora que, se você quiser colocar mais constante aqui, vai sumir na hora de aplicar o teorema fundamental do cálculo. Beleza? Então, nesse caso aqui, eu não vou colocar mais a constante, porque eu preciso de uma primitiva apenas. Tá aqui uma primitiva. E esse cara vai ser o meu efão de x. Logo, a integral de 0 até 3 de x ao cubo menos 6x dx, isso daqui é igual a, pelo teorema fundamental do cálculo, é o efão de 3 menos o efão de 0. Para não ficar escrevendo desse jeito, a partir de agora eu vou escrever assim, ó, é o efão de x no intervalo de 0 até 3. Eu gosto mais dessa notação aqui. É x, né? Fica x porque 3 e 0. Que é justamente essa observação que eu fiz aqui, ó. Tá? Quanto que vai dar isso aqui? Eu vou trabalhar só mais com essas daqui eu não vou ficar escrevendo. Então, primeira coisa, a gente vai substituir no 3,
Vou abrir um parênteses grandão aqui. Substitua a Fona por 3. Dá 3 a quarta sobre 4 menos 3 vezes 3 ao quadrado. Ok? Fecha o parênteses. Menos, esse menos é do teorema fundamental do cálculo, tá? O Fão de 0, que vai dar 0 a quarta sobre 4 menos 3 é 0. Então, essa segunda etapa dá 0, né? Isso aqui não tem muita conta para fazer. Pessoal, 3 a quarta é 81. Então, isso aqui vai dar 81 sobre 4. 81 sobre 4. 3 ao quadrado é 9 menos 3. Então, isso aqui vai dar 27. Se você pegar isso aqui, vai dar menos 27 sobre 4. Volta lá. Se você não tem as anotações, volta lá no vídeo da aula 3 dessa playlist. Pega lá o exercício item B e a gente fez isso aqui por limite de soma de Riemann. Vocês vão ver que deu exatamente o mesmo resultado. Tá claro? Deu exatamente esse mesmo resultado, menos 27 sobre 4. Ou seja, isso que eu estava querendo dizer, que existe uma forma mais básica de se resolver uma integral definida. Não precisa ser por limite de soma de Riemann. Então, a gente consegue conectar esse teorema, a parte do teorema fundamental do cálculo, com integrais indefinidas, e aí a gente consegue resolver de uma forma mais tranquila. O que vai pesar agora é, às vezes, você obter a primitiva da função, que aí pode ser por partes, substituição trigonométrica, enfim, tudo que a gente já falou, inclusive nessa aula e na playlist de integrais indefinidas. E, para finalizar, esse exemplo aqui, que tem uma função aí que é uma soma de funções, mas como eu enxergo isso daqui como uma primitiva, a princípio, então eu vou pensar na primitiva de 2x ao cubo menos 6x mais 3 sobre x quadrado mais 1, tudo isso dx, ok? Como eu posso enxergar como uma primitiva, aquelas propriedades de primitiva, também de integral definida, a gente viu isso, né? Posso jogar tudo, a integral da soma e da subtração é a subtração da integral da soma. Enfim, resolver isso daqui já diretão como uma primitiva. Isso aqui vai ficar, então, 2x à quarta sobre 4, menos 6x ao quadrado sobre 2, mais 3 vezes, qual que é a integral de 1 sobre x quadrado mais 1? É arco tangente de x. Não vou colocar a constante, tá? Porque aqui é uma primitiva, depois eu vou usar o intervalo, né? Então, pode ser, não precisa mais constante. Só simplificando aqui, 2 com 4 vai dar meio, então x à quarta sobre 2, menos 3x ao quadrado, que é 6 por 2 aqui, mais 3 arco tangente de x. Logo, a integral, né? A integral de 0 até 2, de 2x ao cubo menos 6x mais 3 sobre x quadrado mais 1 dx é igual... pessoal, aqui, ó, eu já vou tentar calcular direto. Acho que vocês têm condições para isso, não tem problema nenhum. E a gente já consegue resolver o nosso problema. Aqui vai dar quanto? Ó, 2. Ó, tudo por 2, né? Lembrando, essa daqui, ó, essa que eu obtive aqui é minha fona de x. Já vou calcular direto. Então, ó, primeiro eu calculo em 2, depois em 0 e subtraio de cima do de baixo. Então, 2 à quarta dividido por 2 é 2 à quarta. 2, 4, 8, 16. Por 2 dá 8, menos 3 vezes 2, mais 3 arco tangente de 2. Então, esses dois aqui vai dar menos 4, ok? E aqui, então, vai dar menos 4, deixa eu já colocar a conta aqui, mais 3 arco tangente de 2. Menos. Aqui vai dar tudo 0, né? Porque, ó, vai dar 0, 0. Arco tangente de 0 é 0. Arco tangente de 2 é arco tangente de 2, tá? Não sei quanto que é isso, então deixa notificado aqui. Mas arco tangente de 0 é 0. Tá certo? Qual é o ângulo cuja tangente é 0? Então é 0. Ok? Então vai dar 0 menos 0. Então isso daqui deu 3 arco tangente de 2 menos 4. Eu só coloquei numa ordem separada. Ok? Então esse daqui seria o resultado final dessa integral aqui. O resultado dessa integral, se você jogar no computador, ela dá negativa, tá?
Menos 4 é o número maior que 3 vezes o arco tangente de 2. E aqui está o gráfico desta função aí, dessa função maluca aqui, tá? 2x ao cubo menos 6x mais 3 sobre... Pera lá, 2x ao cubo menos 6x mais 3 sobre x quadrado mais 1. O gráfico dela está aqui, ok? Se você pegar essas duas áreas positivas aqui, somar elas, não dá esse pedaço negativo aqui, ok? Bom, pessoal, o que eu tenho para reforçar aqui antes de eu encerrar o vídeo, já encerrando o compartilhamento de tela, mas é importante o que eu vou falar agora. É importante, a partir deste ponto, que você saiba todas as técnicas de integração, porque na prática, resolver uma integral definida é resolver uma integral indefinida, determinar a primitiva e depois aplicar a primitiva usando o teorema fundamental do cálculo, a segunda parte dele. Tecnicamente, todos os assuntos que nós iríamos tratar nessa playlist a gente já falou. Professor, então agora o que precisa fazer? É resolver integral, só que isso a gente já fez lá na playlist de integrais indefinidas, e resolvida a integral, substituir o valor do de cima menos o valor de baixo. Acabou. Uma questão de agora de apenas reforçar e fazer exercícios. Entretanto, eu ainda vou colocar mais duas aulas, né? Mais uma aula, desculpa, falando de duas técnicas, que é a integral de substituição e a integral por integração por partes. Porque como elas são teoremas, eu consigo adaptar o teorema direto para uma integral indefinida, que é o assunto da nossa próxima aula, e aí sim encerramos o assunto já dessa playlist, e eu, como sempre, vou fazer alguns exercícios para finalizar. Perfeito? Então, eu aguardo vocês para a gente falar agora de um caso particular, é apenas uma adaptação da regra da substituição e da integração por partes de uma integral definida. Então, grande abraço, dúvidas, manda mensagem para mim na descrição do vídeo, a gente vai conversando, se inscrevam no meu canal e aguardo vocês na nossa próxima aula. Valeu, galera!